E aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Alessandro, professor de Biologia. Estamos aqui juntos com a melhor equipe dessa cidade, o Missão 193. E o nosso grande objetivo sempre é deixar você cada vez mais afiado para cada processo seletivo que você escolher participar, seja o Corpo de Bombeiros Militar do DF ou qualquer outro. Hoje, qual é a nossa missão? Vamos discutir, gabaritar as questões aí do nosso sexto simulado. Então vamos lá, galera. Façam todos os simulados. Fique cada vez mais capacitado, cada vez mais habilitado, cada vez mais sagaz para que você consiga detonar qualquer item de biologia, de qualquer banca. Você vai sair daqui pronto. Então, muito bem, galera. Sem mais delongas, vamos aí para o nosso trabalho e avançando aí, né? Mais uma vez, bem-vindo à Missão 93. Pois bem, nos nossos simulados, as questões de biologia normalmente são as questões que avançam do item de número 36 até o item de número 40. Então aí são 5 questões esperadas, né, pela banca, conforme a previsão em edital. Então, bora, partiu, hein, galera? Com todo o gás. Vamos então para a nossa questão de número 36. A questão de número 36 tem o seguinte comando. No ciclo biogeoquímico do nitrogênio, participam vários organismos vivos. Um dos efeitos desse ciclo é aumentar a disponibilidade dos compostos nitrogenados no solo. As minhocas participam desse ciclo quando, então vejam só, ecologia é um conteúdo recorrente em todas as bancas. Dentro da pauta ecologia, os ciclos biogeoquímicos claramente são ciclos sempre presentes. Normalmente, você pode esperar o ciclo do elemento carbono, o ciclo do elemento nitrogênio e o ciclo da molécula de água. O ciclo do elemento nitrogênio, ele depende sempre de bactérias, que são os micro-organismos que farão o ciclo funcionar. Existem 5 categorias de bactérias nessa brincadeira. As bactérias número 1, chamadas fixadoras, vão converter o N2 em amônia. As bactérias número 2 vão converter a amônia em nitrito e o nitrito em nitrato. As bactérias número 3 vão converter o que seriam os restos nitrogenados em amônia. São as bactérias decompositoras. As bactérias número 4 vão converter ureia, restos da nossa urina, em amônia. E por fim, as bactérias número 5 vão converter ou nitrito, ou nitrato, ou amônia em nitrogênio atmosférico. Então eu tenho bactéria número 1, fixadora, número 2, nitrificante, número 3, decompositora, número 4 seria amonificante e a número 5 seria a bactéria denitrificante. É evidente que o ciclo do elemento nitrogênio vai ofertar compostos nitrogenados no solo. Como eu disse, no meio dessa brincadeira, nós teremos dentre as moléculas NH3, que é a amônia, NO2-, NO3-, que são o nitrito e o nitrato. Apesar do ciclo do nitrogênio ter todos, né, esses agentes complicantes, o comando da questão nos diz o seguinte: as minhocas participam desse ciclo de que maneira? Então vale lembrar que estamos falando de um anelídeo, ou seja, um animal que tem o corpo dividido em segmentos, em metâmeros, popularmente em anéis, e é evidente que, vivendo no solo, existe uma relação direta desses animais com todos os ciclos biogeoquímicos. O do nitrogênio é mais um desses. Vamos então ao item A. O item A nos diz o seguinte: oxidam o nitrito a nitrato. Na verdade, quem promove esta ação seriam as bactérias do grupo número 2, chamadas por isso de bactérias nitrificantes. As minhocas são inocentes nessa, galera. Minhoca não tem nada a ver com transformar o nitrito em nitrato. Vamos ao item B. Reduzem o nitrito a amônia. Então vejam só. A conversão de nitrito em amônia, quando possível, é também feita por bactérias. Não se esqueça que aqui nesse contexto, o reduzir e o oxidar vem da química. Estamos falando de reações de oxirredução. Se alguém se oxida, um outro alguém se reduz. Então, os hidrogênios que estavam numa molécula, ao deixarem essa molécula que se oxida, vão ser aceitos por uma outra molécula, que vai, portanto, se reduzir. O item B, portanto, não atende ao nosso comando. Item C. Oxidam a amônia
liberada da matéria orgânica. Na verdade, eu vou ter ação, se ela acontecer, dos agentes decompositores. Não é culpa da minhoca. O item D diz: transformam a matéria orgânica, liberando a amônia. As minhocas vão se alimentar de terra, tirando da terra todo o seu sustento, toda a matéria orgânica. Isso vai passar pelo tubo digestório desses animais, que vão liberar no ambiente o seu principal excreto nitrogenado, que no caso seria a amônia. Portanto, questão de número 36, letra D, já é a nossa marcação adequada. Mas apenas lendo o final do item, o item E nos diz: fixam o nitrogênio molecular presente no ar atmosférico. Quem faz isso são as bactérias do grupo número 1, chamadas de bactérias fixadoras, que eu vou converter o N2 em NH3. Portanto, o item E também não atende ao nosso comando. A questão, portanto, de número 36 é uma questão clássica, que trata de um ciclo biogeoquímico. O ciclo é o ciclo clássico, o ciclo do elemento nitrogênio, que é o ciclo mais cobrado, por assim dizer. Muito bem. Avançamos, então, para o item de número 37. O item de número 37 nos apresenta aí, para variar, sempre um texto, trazendo um contexto para que façamos a análise. Enquanto isso, a gente molha o bico. Indo para a nossa leitura, causada pela bactéria Vibrio cholerae, a cólera é uma doença que faz o indivíduo perder de 12 a 20 litros de líquido por dia. É uma doença adquirida, aí temos um espaço, tá? Uma lacuna. O tratamento é feito com antibiótico específico e reposição de líquidos e sais minerais. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Então, na verdade, estamos falando de uma bacteriose. Bacterioses são doenças causadas por bactérias, evidentemente. Vibrio cholerae, que é o nome científico, é, portanto, uma bactéria que apresenta o formato de vibrião. O que é um vibrião? Um vibrião parece uma letra C, é o estilo balãozinho, normalmente aqui com um flagelinho. Então, você teria uma bactéria no formato que nós nomeamos vibrião. Existem bactérias no formato de bolinhas, são os cocos. Há outras bactérias no formato de comprimidos, são os bacilos. Há outras parecendo uma minhoquinha, seriam os espirilos. E, por fim, existem os chamados vibriões. E aí, no caso, é o vibrião colérico, que vai desencadear a patologia conhecida justamente como cólera. A cólera se caracteriza pela presença da bactéria se alojando no seu intestino, liberando toxinas. O organismo, numa tentativa de se livrar das toxinas, promove, então, um peristaltismo reverso no seu estômago. Peristaltismo é um movimento muscular involuntário. Isso leva à abertura do esfíncter cardíaco, ou cárdia, que une esôfago ao estômago, daí você teria o vômito. Associado a isso, você teria um peristaltismo muito intenso na figura do seu intestino delgado e intestino grosso, de modo que você não consegue formar fezes solidificadas e, portanto, teria um grande descarte aí de fluido, perdão, de secreção, com quadro diarreico. Logicamente, se não tratada for, você teria uma grande perda de fluidos, como é citado no próprio texto, de 12 a 20 litros de líquido. E é evidente que ninguém vai morrer por falta de água, visto que a água é a molécula mais abundante do teu corpo. Por que a pessoa então morre quando de uma desidratação? Visto que a água é uma molécula polar, junto dela vão embora íons. Você então teria uma importante perda eletrolítica. E é a perda eletrolítica responsável pelo seu colapso, sobretudo no seu sistema nervoso, que não vai fazer, portanto, o impulso nervoso. Daí, parada cardiorrespiratória tende a levar o indivíduo ao óbito. Mas voltando aqui ao contexto, ele diz que o tratamento é feito com antibióticos, trata-se de uma bactéria, e ele quer saber o que completa ali a alternativa. Ele fala que a cólera é uma doença que faz o indivíduo perder de 12 a 20 litros de líquido por dia. É uma doença adquirida, então ele quer saber de que maneira você se contaminou com essa doença.
O item A nos diz pela mordida de um animal infectado. Então, só para constar, normalmente mordida de animal infectado trata-se de uma outra patologia. E que patologia seria essa, galera? Vamos lá, lembra aí? Pois é, uma tal de hidrofobia, mais conhecida como raiva, que é, portanto, uma doença viral. E aqui estamos tratando de uma doença que é bacteriana. O item B fala, por relação sexual, ou da mãe para o feto durante a gestação. Pois bem, se eu estivesse falando de uma doença chamada sífilis, cujo agente causador é uma bactéria, o Treponema pallidum, essa afirmativa até estaria correta. Seria uma IST. Cólera não é uma IST. Nós estamos falando de uma patologia que a sua forma de contaminação não é por relação sexual e nem, né, da mãe passando para o seu filho, não tem essa contaminação vertical. O item C nos diz, pelo contato com secreção contaminada de pessoas doentes. Peraí, que secreção? Secreção ocular, secreção auditiva, né? Secreção nasal, secreção genital, secreção oral. Cólera não tem esta via de contaminação. Então, eu não teria secreção como forma de contaminação. Talvez no caso do Neisseria gonorrhoeae, que é também uma bactéria causadora da gonorreia, isso equivalesse. Nesse contexto, não. O item D nos diz, pela ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes de portadores. Aí sim nós matamos a charada. Cólera é uma doença associada a uma questão fundamental, saneamento básico. Uma vez que não exista saneamento básico ideal, você passa a ter uma via de contaminação e de recontaminação. Quando a água do córrego, do rio, do riacho, da lagoa é o sistema de lavagem de roupa, é o sistema de consumo de água e é o sistema de esgoto local, é evidente que nós passaremos a ter muitos problemas. Não só com a cólera, mas com várias outras, né, parasitoses, com várias outras, né, doenças, incluindo verminoses. Então, a letra D, novamente, é a nossa marcação que atende justamente ao comando da nossa questão. Apenas lendo, o item E nos diz, pela picada do inseto portador da doença. Aí está tudo errado. O inseto não porta doença nenhuma. O inseto, quando relacionado com os casos, ele é o nosso agente vetor. O agente vetor é, na verdade, o agente transmissor, no caso do agente etiológico. Então, o agente vetor transmite quem causa a doença, mas ele não porta a doença. Portanto, o item E está também claramente equivocado. Portanto, questão de número 37, que é a nossa segunda questão, tem como gabarito letra D. Cólera é uma doença adquirida pela ingestão de água ou de alimentos contaminados com fezes de indivíduos portadores desta patologia. Pois bem, podemos avançar? Questão de número 38, galera. Aqui nós temos algumas coisas para analisar. Eis então que a questão número 38 nos traz o seguinte contexto. Sobre as formas de transmissão da síndrome da imunodeficiência adquirida, analise as afirmativas a seguir. Então, nós temos a síndrome da imunodeficiência adquirida. Colocando a sigla que é usada na Espanha é justamente a tal da SIDA. Só que no Brasil, quando da deliberação do nome da doença ser utilizado, estamos falando da década de 80, 1981, tendo em vista um nome, né, comum, nome próprio, SIDA, ou uma abreviação de Aparecida, eis então que não cairia de bom tom usar esse nome para uma doença tão grave. Então foi mantida a sigla proveniente do inglês, Acquired Immunodeficiency Syndrome, ou como todos nós conhecemos, AIDS. O que é uma síndrome do ponto de vista da medicina? Síndrome se refere a um conjunto de sintomas. Eu posso ter, então, várias síndromes. Síndrome do ovário policístico. Aí você vai ter mais cólicas do que o normal, mais indisposição, é um conjunto de sintomas. Síndrome do pânico, um sintoma de ansiedade, mas, né, a percepção que alguém está
te seguindo, te ameaçando. Síndrome do pânico, síndrome do ovário policístico, síndrome de Down. Eu tenho um conjunto de características que se manifestam naquele indivíduo. Então aqui síndrome cai no mesmo contexto. Se refere a um conjunto de sintomas que começam a se expressar. Da imunodeficiência. Então haverá uma deficiência na sua capacidade de resposta imunológica. E, portanto, e por fim, adquirida. Então eu vou adquirir essa patologia em algum momento da minha vida. E não importa qual é o mecanismo de contaminação. Mas eu tenho, portanto, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Basicamente, quando falamos de AIDS, existem diferentes caminhos onde eu posso me contaminar. Caminho número 1, sangue. O vírus se aloja dentro de linfócitos T4, que é uma categoria de linfócito do nosso organismo. Eis então que o que você tem é, sempre que eu tenho um contato do sangue contaminado com sangue não contaminado, eu logicamente teria a contaminação do indivíduo. Obviamente, então, se eu tenho uma transfusão de um sangue não testado, um risco de contaminação. Se eu tenho um ferimento, uma abertura no meu corpo e eu entro em contato com o sangue de um indivíduo portador, eu também me contamino. O outro caminho é a mãe contaminando o seu filho, porque haverá justamente o contato de fluidos do sangue da mãe com o sangue da criança. A outra possibilidade seria o compartilhamento de materiais pérfuro-cortantes, por exemplo, uma seringa, ou seja, usando aí substâncias, drogas lícitas ou ilícitas injetáveis, compartilhando os objetos pérfuro-cortantes, o risco de contaminação. E por fim, a troca de fluidos das partes sexuais. Estou falando de pênis, estou falando de vagina. Então aqui eu teria as diferentes vias de contaminação possíveis. Bom, diante de todo esse contexto, temos então aí algumas afirmativas a serem analisadas. Pois bem, analisando aí as nossas afirmativas, o que nós temos? Item 1. A mulher contaminada com o vírus pode amamentar tranquilamente, pois não há perigo de transmitir a doença para o seu filho. É evidente que durante a amamentação, a mulher produz um fluido, que é uma mistura de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e anticorpos. E no aleitamento existe, portanto, a possibilidade sim de contaminação. Então esse tranquilamente já mostra que o item, que a afirmativa 1 é uma afirmativa inapropriada. Afirmativa 2. Ao ser perfurada por uma agulha contaminada com o vírus, uma pessoa não adquire doença, e sim somente se receber sangue na forma de transfusão. O que eu acabei de falar? Se eu compartilhar um objeto pérfuro cortante, como por exemplo uma seringa, uma agulha, para o uso de um medicamento, para o uso de uma droga, eu vou ter sangue contaminando o objeto, perfurei o outro indivíduo, pronta a contaminação. Sendo assim, a afirmativa 2 também está inadequada. Fala que a pessoa não adquire a doença. Quer dizer, na verdade não adquire o vírus, mas aqui nesse contexto não adquire, né, a doença teria o mesmo significado. Afirmativa 3. Numa relação sexual, a mulher não passa o vírus para o homem. Somente ele poderá transmitir para ela através do sêmen contaminado. Eis que a mulher possui um canal vaginal. O seu canal vaginal, evidentemente, tem comunicação com um órgão, com uma cavidade. Então você tem o canal vaginal, que logicamente agora tem um contato com uma estrutura, que é a cavidade uterina. A parede da cavidade uterina se chama endométrio. O endométrio é um tecido ricamente vascularizado. Eu tenho saindo da cavidade uterina as tubas uterinas, já chamadas no passado de trompas de Falópio. E elas me dão acesso à gônada feminina, que é justamente o ovário. É evidente que se tem sangue na cavidade uterina, parte disso acaba contaminando a cavidade, que no caso é o canal vaginal. Lembrando que o próprio canal vaginal possui glândulas, as glândulas de Bartholin.
E eu posso ter nesta secreção vaginal, responsável pela lubrificação do canal vaginal para um ato sexual, também a presença do vírus. Então é evidente que numa relação sexual a mulher passa o vírus, sim, para o homem, estando ela contaminada. Está equivocada a afirmativa de número 3. A afirmativa de número 4. Uma mulher grávida, portadora do vírus, ao fazer o uso de medicamentos adequados, diminui muito a chance de transmissão da doença para o seu filho. São os coquetéis antirretrovirais, que, se usados de maneira adequada, de fato poderão impedir que a criança venha a nascer contaminada. Então, a afirmativa 4 está adequada. Afirmativa 5. Objetos que possam entrar em contato com o sangue, como lâmina de barbear, tesoura ou até mesmo instrumentos de tatuagens e acupuntura, podem transmitir o vírus se tiverem sido utilizados em pessoas infectadas. O que eu falei lá no início da nossa prosa? Objetos pérfuro-cortantes. Se eu tenho objetos pérfuro-cortantes que se contaminam e eu faço uso em outra pessoa, eu também vou contaminá-las. Sendo assim, está correta também a afirmativa de número 5. O comando da questão é: estão corretas apenas as afirmativas? Nós já julgamos. Então, 1 e 2 está inadequado, 1, 2 e 3 está inadequado. 4 e 5, letra B de bola é a nossa marcação. E a letra D, 3, 4 e 5 não está adequado. E a letra E diz que nenhuma das alternativas está adequada. Sendo assim, portanto, a questão de número 38 é uma questão que tem como gabarito a letra B de bola. Avancemos então para a questão de número 39, galera. A questão de número 39 nos diz o seguinte: em um sistema com 4 níveis tróficos sujeitos à cascata trófica, em que há uma diminuição de carnívoros topo presentes no último nível, podemos esperar que... Então, peraí, estamos falando de uma cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar é, na verdade, uma sequência alimentar. Então, eu vou partir do indivíduo produtor. Esse indivíduo é comido por um consumidor primário, que é comido por um consumidor secundário, que é comido por um consumidor terciário. Todo mundo em uma cadeia alimentar tem energia. Todo mundo, portanto, representa um nível trófico. Aqui eu teria, então se a gente coloca aqui níveis tróficos, existem nesta cadeia 4 níveis tróficos. Eu tenho aqui o primeiro nível trófico, o segundo nível trófico, o terceiro nível trófico e o quarto nível trófico. Eis então que ele está me dizendo o seguinte: imagine que houve uma redução do número de carnívoros topo. Então o que ele está me dizendo é que bem aqui, esse grupo, que é o último consumidor, houve uma redução, tá aqui ó, diminuição de carnívoros topo. Se tem menor população desse grupo, e ele se alimenta do grupo anterior, que no caso é consumidor primário, o que acontece com a quantidade de consumidores, de consumidor secundário? O que acontece com a população de consumidor secundário? Se tem menos predador, essa população tende a se multiplicar mais. Então, a consequência seria um incremento da população de consumidores secundários. Bom, se agora eu tenho um aumento da população de consumidores secundários, eles vão precisar de mais comida. Como consequência, isso vai gerar uma redução da população de consumidores primários. Se tem menos consumidores primários, como consequência, tem menos gente comendo planta. Então isso faria com que a população de plantas tivesse algum incremento. Então eu tenho, aumenta a população de produtores, aumenta a população de consumidores secundários, reduz a população de consumidores primários e o comando da questão me disse que houve uma redução do último consumidor. Então ele me diz, dentro desse cenário, o que é que a gente pode esperar? Letra A biomassa vegetal diminua. Opa, a biomassa vegetal diminuir, vai aumentar a população, a biomassa vai crescer. Está inadequado o item A. Item B.
Os carnívoros primários se beneficiam com o aumento de herbívoros. Então, os carnívoros primários se beneficiam com o aumento de herbívoros. Quem são os herbívoros? Os caras que comeram a planta. Consumidores primários. Olha aqui, houve redução desses caras. Então, essa afirmativa não se sustenta. Afirmativa C. Diminua a densidade de herbívoros. Ok, eles são consumidores primários, estão se reduzindo. E mantenha alta biomassa vegetal. Ok, vai aumentar a biomassa dos vegetais. A letra C atende ao nosso comando. Item D. Aumente a densidade de herbívoros. Acabamos de falar, haverá redução. E, por fim, a letra E fala em nenhuma das alternativas. Portanto, questão de número 39 nos apresenta como gabarito a letra D, conforme a letra C, conforme o comando dado para a questão. Diminua a densidade de herbívoros e mantenha a alta biomassa vegetal. Muito bem, meus caros. Vamos finalizar esse nosso bate-papo de hoje, gabaritando, por fim, a questão de número 40. A questão de número 40 nos diz o seguinte, sobre o mecanismo de transmissão do Trypanosoma cruzi ou do T. cruzi, estamos falando de um protozoário, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa número 1, a transmissão pelo vetor é o agente transmissor, ocorre pela penetração de tripomastigotas metacíclicos, eliminados nas fezes ou na urina do triatomínio durante o hematofagismo. Caramba, hein, Alessandro? Quanto nome estranho. Vamos lá. Hemato vem de sangue, fagismo vem de fago, comer. Então tem alguém que se alimenta de sangue. Quem é esse alguém? É um tal de um triatomínio. Na verdade, é um carinha chamado Triatoma, que é o gênero infestans. Por isso ele é um triatomínio ou triatomídeo. Quem é esse cara? O nome popular? O barbeiro. O que esse cara faz? Pica seu rosto ou outra parte do corpo, mas logo após isso ele vai defecar. E de fato nas suas fezes eu encontro uma das fases do ciclo reprodutivo do protozoário, que de fato se chama tripomastigota. Sendo assim, a afirmativa 1 é uma afirmativa correta. A afirmativa 2. A transfusão sanguínea constitui o segundo mecanismo de importância epidemiológica na transmissão da doença de Chagas. É fato. Eu tenho uma contaminação via picada e eu tenho também uma contaminação via transfusão. Ela é importante. Vale lembrar que atualmente nós temos um índice de contaminação muito maior por via oral, por contaminação através de alimentos que estavam contaminados. Por exemplo, com açaí contaminado, por exemplo, com caldo de cana contaminado. Mas, historicamente, na literatura, você não tinha essa via de contaminação oral. Você tinha como uma segunda via de contaminação, de fato, a transfusão sanguínea. Então, aqui tudo depende de quando essa questão foi elaborada. Então, se considerarmos um banco de questões antigo, essa afirmativa estaria correta. Se eu penso em 2024, esta não seria, a segunda forma de importância de contaminação epidemiológica. Aí eu teria hoje a ingestão como uma segunda forma. Item 3, ou afirmativa 3, a transmissão congênita, ou seja, de mãe para filho, ocorre quando existem ninhos de tripomastigotas na placenta, para tudo. Esse protozoário vai se alojar em tecido muscular, não vai se alojar na placenta. Afirmativa número 4. A transmissão oral ocorre pela ingestão de alimentos contaminados com fezes ou urina de tripomastigotas infectados. Espera aí, o protozoário faz xixi? Ele é um micro-organismo. Quem faz xixi ou cocô é o barbeiro, que é o agente vetor, que é o Triatoma infestans. Não é o protozoário que vai fazer xixi ou cocô. Portanto, não tem urina de tripomastigotas. Está equivocada a afirmativa de número 4. Sendo assim, estão corretas apenas as afirmativas 1 e 2. Letra A já é a nossa marcação. As demais são inadequadas. 1 e 3, 2 e 4, 3 e 4. Nenhuma das afirmativas anteriores. Portanto, meus caros, eis aí o nosso gabarito. DDBCA. Essa
né? Aí, essas são as nossas respostas para essas 5 questões. Muito bem, galera. É isso por hoje. Esse foi o nosso 6º simulado. Esse é a missão 193. Espero tê-los ajudado. Beijo no coração. Bons estudos, galera. Rumo à aprovação. Grande abraço. Tchau, tchau.